Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Estamos aqui em mais uma live da nossa igreja Luz para as Nações, aqui em Montreal. E estamos hoje com uma convidada especial, a Juliane Uchoa, e vou estar convidando ela para estar conosco aqui, fazendo essa live tão especial e tão abençoada. Como vocês viram, hoje o nosso tema é Tua Presença, né? E tantas coisas que nós queremos compartilhar com vocês. Antes de convidar a Ju, eu gostaria que vocês começassem a convidar as pessoas, né? Clica aí no aviãozinho, vai convidando, vai mandando a live para tuas amigas, teus amigos, os teus familiares. Vamos abençoar outras pessoas que com certeza vão estar aqui se juntando a nós. Então eu vou chamar a Ju Shoa para começar essa conversa tão gostosa que preparamos para você, né? Eu tenho aprendido a mexer um pouco com o Instagram e vou colocar aqui, aprendi que nós podemos colocar o nome, né? Então eu vou colocar aqui a Ju Uchoa, colocar aqui no comentário e vamos começar essa live maravilhosa. E aí, chamando a Ju, que está conectada através do Feminina Paz, para conversarmos. Então, bem-vindo. Oi, Ju! Oi, Livínia, tudo bom? Tudo bom, querida? Boa noite! Boa noite. Estava aqui Entrei logo no recepcionando. comecinho. Recepcionando. Saiu ao vivo, eu já entrei. Estava aqui recepcionando, né, as pessoas. As pessoas estão se juntando a nós para esse momento, né, Ju? Obrigada por aceitar meu convite, né, de estarmos aqui Obrigada juntas. pelo convite. Né, de estarmos aqui juntas, assim, falando desse tema que é tão precioso, né? Principalmente nos dias que estamos vivendo hoje, né? A tua presença, né? E assim, eu sei que tem muita gente que segue a página do Feminina Paz e que estão entrando na live, né? Eu tô vendo aqui. Estou vendo aí as interações. Eu fico E querendo assim, mandar um beijinho. Elas estão assim se juntando a nós, mas também tem uma parte aqui das pessoas do Canadá, da ILPN, né, que não conhece Ju Shoa. Assim como eu tive a oportunidade de conhecer, de saber um pouco sobre a sua história, fiquei assim emocionada quando quando eu li a respeito, né, assim um testemunho tão lindo como Deus faz, né, na vida da gente. Então eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse aí do teu ministério junto com Femininas e falasse, né, quem é Ju Shoa. Amém, tá certo. Boa noite a todos, todas as femininas que eu tô vendo. Tia Sônia, obrigada. É tão tarde aqui, né, no Brasil, 23 horas, mas obrigada a todas que se conectaram. Eu espero que Deus possa falar o coração de vocês. Obrigada para as pessoas da Igreja Comunidade, da Luz para as Nações. Amém. Estou muito honrada com o convite de todos vocês, né? Uma boa noite a todos. E eu quero me apresentar para vocês que ainda não me conhecem. Sim. Como a Livínia falou, meu nome é Juliane Uchoa. Eu entrei pelo Instagram do @Feminina Paz, que é justamente o Instagram do nosso Ministério de Mulheres, da nossa igreja Paróquia Anglicana, Espírito Santo. O meu esposo é o Miguel Uchoa, ele é o bispo e reitor da igreja. E eu me confirmei como membro, né, da minha igreja em dezembro de 2015, né? E desde então, assim, eu me envolvi rapidamente com alguns ministérios, louvor, células, abri uma célula na minha casa,
Depois a gente criou o Ministério de Mulheres, que não tinha Aham, Ministério de aham. Mulheres na nossa igreja. Ele foi criado em maio de 2016, pouco Ah, tempo depois que eu entrei. Isso, 6 meses, né? Depois que eu entrei lá. E graças a Deus, agradeço muito por isso, porque Deus me colocou justamente nessa equipe inicial e até hoje eu estou lá, né? E na amém. verdade hoje é o principal ministério que eu atuo na igreja. E Uhum. agora, de uma maneira diferente, como ajudadora, né, do nosso líder. E Sim, tem sido um sim. grande desafio, mas Deus é bom e fiel, que Ele Amém. capacita sempre. Com o chamado dele, em obediência a Ele, pode ter certeza que Ele vai estar sempre capacitando, não tenha Sim, dúvida. sim. Então, em síntese, é isso. Juliane, filha de Deus, serva do Senhor, que quer apenas Amém. completar a carreira, em nome de Jesus. Amém. Eu estava aqui escutando você, Ju, e tentando ver o que as pessoas estavam escrevendo. Eu Eu vi que vi que, alguém colocou aqui que não estava dando para me ver. que não dava para Será? ver você. Vocês estão me vendo e ouvindo, ok, minha gente? Coloca aí um sinalzinho. E dá para ver Deixa eu ver Livinha aqui quem foi também? que colocou. É, bom, o Foi feedback Leninha. foi a Aninha, ok. Talvez se ela sair e Leninha. entrar novamente, ela consiga, Isso, Leninha. né? Isso. Sai e entra de novo. Talvez se entrar ou Isso. sair e entrar. Isso, Ao isso. contrário. Mas assim, a escolha, né, desse tema de tua presença, né, daquilo que a gente conversou um pouco durante a semana e que o Senhor colocou assim no teu coração para a gente poder estar falando, principalmente nesse tempo em que a gente está vivendo, e como é bom ouvir a voz do Senhor. E que Isso. fala um pouco dessa presença, né? Que é quando estamos sintonizadas dele, de ouvir e sentir aquilo que o Senhor quer falar essa noite, né? Em Isso. relação, em relação a esse tema. Então, para mim, a Bíblia, ela é verdadeiramente, né, o único manual da vida, né, que vai nos Amém. conduzir em um caminho reto e que nos ensina todos os dias que nós devemos estar buscando a presença do Pai, né? Amém. E se a É verdade. gente vê pela oração que o Senhor Jesus nos ensinou, né, que fala: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E o reino de Isso. Deus, ele tem que estar em primeiro lugar dentro de nós, né? Em nossa casa, em nossa família, em todas as áreas da nossa vida. E a vontade de Deus, ela só é realizada quando estamos em sua presença. E Isso. por isso está, assim, de ser tão importante de estar conectado com o Senhor, estar na sua presença para ouvir a sua voz e dali fazer a sua vontade. E assim, sei que a gente conversou bastante, mas eu queria também dar a oportunidade a você, Ju, desses ensinamentos que o Senhor colocou no teu coração sobre a presença de Deus. E eu gostaria que Isso. você compartilhasse, né, conosco aquilo que o Senhor falou tão forte no teu coração. Amém, Livinha. Amém. Obrigada. Essa introdução é realmente perfeita. Eu creio em tudo isso que você falou. Só assino embaixo. Então, minha gente, eu queria, na verdade, começar trazendo uma reflexão para vocês de que todo mundo sabe aqui, todo mundo está conectando com a gente hoje, sabe, tem uma certeza que Deus é onipresente. Na Isso. verdade, Uhum. todo mundo, Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares, Deus está aqui agora, nesse exato momento, Deus está Amém. aí na sua casa, agora você que está Amém. conectada, olhando para essa tela de celular ou de computador, você sabe, Deus está aqui, Deus é presente, é onipresente, né? Mas a minha pergunta, na realidade, não é essa, se você sabe ou não que Deus está presente, porque você sabe que Ele está presente. Uhum. Mas eu quero saber se a gente tem a real percepção da manifestação da presença de Deus na nossa vida. E aí tem uma pequena diferença, na verdade. Porque muitas vezes, Livinha, quando a gente tinha cultos, conferências, vigílias
e a gente tá lá no meio do louvor, a gente tá adorando ao Senhor, e como a gente diz, né, o céu desceu, a nuvem de glória, adoração, e a gente fala assim, o Senhor tá aqui nesse lugar, aleluia, vem Espírito Santo, e aquele mover, e a gente assim, Deus está aqui, Deus está aqui. Mas e no nosso secreto? E nesse tempo que a gente está aqui em casa, que a gente não pode sair? Quando a gente está aqui, ó lá, no quarto, na sala, na cozinha, se a gente tem a percepção da manifestação da presença de Deus na nossa vida nesse momento, ou especialmente naquele momento que é você e Deus apenas, ou você precisa realmente ter que estar nessa atmosfera para vir na sua cabeça, Deus está presente. E aí eu faço a pergunta, como é que a gente sabe se alguém está presente ou não? A gente tem os meios de perceber isso, né? Agora aqui, se eu for lá no outro quarto, eu vou ver que Miguel está lá. Eu vou ver com os meus olhinhos que ele está presente. Ou então, se ele gritar alguma coisa de lá do quarto, mesmo sem ver ele, eu vou escutar. Ele está falando alguma coisa. Juliane, vem cá. Então, eu vou saber, ele está ali, ele está perto. Sim. Ou então, se eu não estou vendo, mas chega alguém aqui, toca nas suas costas, você tem a presença de alguém, né? Me tocou, eu senti, né? Ou então, você sente aquele cheiro. Aquele perfume que é a marca registrada da pessoa. Aí, cheiro de perfume tal. Fulaninha tá chegando. Ou fulaninho tá chegando. Eita, fulaninha tá por perto. Fulaninha chegou, né? Espero que seja um cheiro bom, né? Então, você percebe com esse sentido. E você tem aquela certeza de que aquela pessoa tá, pelo menos, próxima a você, né? É aquela questão da manifestação da presença. E a gente consegue saber que alguém está aqui. Mas mais importante do que qualquer outra presença na nossa vida, e a gente ter essa percepção, essa noção da realidade da presença de alguém, é a presença de Deus. Amém. Essa é a presença mais importante que a gente precisa realizar na nossa cabeça. Que Ele está aqui conosco. Amém. Né? E se a gente não sentir dessa forma manifesta, a gente não vai viver a plenitude do relacionamento com Deus. Então a gente precisa sentir também para entender não só racionalmente. Racionalmente eu sei, Deus é onipresente, mas eu preciso sentir a presença de Deus e Ele se faz manifesto em nossa presença, né? Então, eu queria compartilhar com vocês aqui, lá em Êxodos 33, se você puder abrir. Eu gosto muito desse exemplo, que a gente aplica várias lições, que é Moisés com o pessoal no deserto. Eu não vou falar aqui sobre o tempo de deserto, eu não vou falar sobre isso. A gente vai falar sobre a presença de Deus. E aquele episódio que Moisés subiu no monte e demorou 40 dias para descer de lá. Então, o que é que o pessoal fez? Construíram um bezerro de ouro e começaram a adorar os outros deuses, que não a Deus. E aí, a gente lendo na história, a gente vê que teve uma consequência, né? Essa atitude do pessoal. E aí, o que é que Deus começa a falar para Moisés? Olha, Moisés, eu vou mandar um anjo para acompanhar vocês. Eu vou dar vitória para vocês sobre o povo cananeus, amorreus, hititas, fariseus, heveus, jebuseus. Todos eles vão dar vitória e vocês irão chegar até a terra prometida, que manam leite e mel. Então, tudo isso eu vou dar para vocês, mas eu não vou com vocês. Eu não vou com vocês. E aí, o que é mais importante nessa história? É justamente a resposta que Moisés dá para Deus. Sim. Moisés vira para Deus e diz: Senhor, se tu não fores conosco, não nos envie. Está lá no versículo 15. Tão profundo isso, né? Muito profundo. Porque quantas vezes na nossa vida a gente quer fazer as coisas, quer tomar a iniciativa, sem dar essa parada e perguntar ao Senhor e dizer, Senhor, sem ti não vale a pena seguir. É verdade. Exatamente. Isso são coisas do nosso dia a dia. Para tudo. Para tudo em nossa vida. Para tudo em nossa vida.
Essa resposta de Moisés toca muito meu coração, porque eu creio que ela nos leva a refletir em pontos extremamente importantes para Uhum. tudo na nossa vida, como você falou. Ele disse, gente, não adianta anjos, não adianta vitórias, bênçãos, não adianta terra prometida, ou sonho prometido, ou desejo que eu quero alcançar, bem material, enfim, não adianta nada disso Nada. se eu não tenho o Deus, se Sim. eu não tenho Ele comigo. E Moisés entendeu muito bem isso, né? Isso, nenhuma bênção pode ser mais importante nas nossas vidas do que aquele que nos dá a bênção, que é o Com próprio Deus. certeza. Com certeza. Com Não é certeza. Eu verdade? tenho. Você está falando aí, e assim, como isso reflete na vida das pessoas, eu estou lendo aqui os comentários, Ju, e as pessoas, né? A Carla dizendo, Senhor, se tu não fores conosco, não vamos, né? É melhor não irmos. E assim, às vezes nós, como a Lene, Lene Filha Amada, gostei, viu? Lene Filha Amada. Se não E ela tiver é a uma filha sua, amada mesmo, se não Carlinha. tiver a sua presença, né? O que é que adianta? O que é que adianta, como a Joyce falou, ter o controle de tudo sem consultar o Senhor? E o mais É, importante, né? O mais é importante, um falso controle, né? exato, o mais importante também do que a Gisele falou aí, é que a presença do Senhor ela é algo que não pode faltar em nossas Uhum. vidas, né? Nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia, uma coisa é tão clara e que assim eu tenho percebido isso em cada detalhe que o Senhor tem feito nesse tempo de confinamento, que confirma o que a Audrey acabou de compartilhar, é que nesse tempo Deus ele tem sido presente de uma maneira extraordinária. É Não é verdade. ordinária, é extraordinária. Isso. Extraordinária. Aleluia. Amém por isso. Mas continue aí. Acho que essa história aí de Moisés e como impactou na sua vida. É verdade, Livinha. Mas aí o que é que acontece? Eu queria agora compartilhar um pouquinho do meu testemunho pessoal com Sim, vocês. sim. Ao longo, né, da minha vida, muitas pessoas semearam sobre Jesus na minha Uhum. vida. E, inclusive Naná, né, que é E a fez a esposa de ponte. Henrique, né, que fez a ponte aqui entre a gente. Foi ela que me levou lá naquele culto abençoado de mulheres. Mas eu Uhum. queria aqui abrir um parênteses para uma pessoa que semeou em Sim. especial na minha vida, que foi a minha irmã. Ela se Uhum. converteu antes de mim e tudo. Então ela orava muito por Deus na minha vida. E aí um dia, ligando para ela, como a gente sempre conversa sobre Aham, tudo, e aham. eu me aconselho muito com ela, eu estava justamente passando por um momento ruim e também estava num relacionamento que eu tinha dúvidas, né, Uhum. se era da vontade de Deus ou não. Eu ainda não conhecia Deus. Eu Uhum. pensava que eu já conhecia Deus, porque a gente tem essa mania aqui no Brasil, né? Todo mundo é cristão, todo mundo, Deus eu sei quem é. Todo mundo tem o seu próprio É, Deus montadinho na nossa cabeça é, de quem é é. Deus, né? Uhum. Ledo engano. Deus é o Deus bíblico, né? Sim. E aí eu pensava que eu conhecia Deus, né? E como muitas pessoas estavam semeando na minha vida, estava começando a gerar umas dúvidas na minha cabeça com relação ao relacionamento que eu tinha com essa pessoa, né? Uhum. Então eu liguei para minha irmã, desabafei com ela, tudo. E ela, como cristã, ela já dizia, Juliane, isso é julgo desigual. Você é cristã, você se diz cristã, então você tem que construir um relacionamento com alguém que não seja um julgo desigual para a sua vida. E eu entendia nada daquilo, eu achava que aquilo era só bobagem. Eu disse, oh, meu Deus, o rapaz é bom, qual é o problema? Eu desabafei com ela isso, era de noite, fui dormir. Uhum. Mas minha irmã, coitada, ficou lá preocupada. Aí ela Pensei. pegou o que é que ela fez, a melhor coisa que a gente faz quando a gente está preocupada, e antes até de chegar a preocupação, né? Orar ao Senhor. Naquela noite, minha irmã dobrou o joelho, chorou e orou a Deus. Pai, se ela é tua ovelha, fala com ela. Faz ela ouvir a tua voz. E ela orou aquele versículo: minha ovelha ouve a minha voz e me Sim. obedece. E aí eu fui dormir. De madrugada, no meio da noite, eu acordo com Juliane. Eu,
Juliane, só que, gente, meu sono é muito pesado, você não tem noção. Então, eu acordei muito grogue, que Juliane? Aí voltei para dormir, a voz insistiu, Juliane. Aí eu, oxi, a Renata tá me ligando, e eu com o celular assim, mas assim, o sono tava tão grande que eu voltei para dormir. Aí, quando eu acordei, acordei naquele susto, né? Meu Uhum. Deus, Renata ligou de madrugada, peguei o celular, liguei para ela, falei assim, neném, tu me ligou de madrugada, o que é que aconteceu? Tá tudo bem? E aí ela botou para chorar. Ela começou a chorar do outro lado da linha. Eu fiquei, que bexiga, eu fiquei preocupada mesmo. Eu, tá tudo bem? Ela, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu disse, o que foi, criatura? Ela disse, Ju, eu não liguei, mas eu pedi para Deus ir falar com você. Amém. Amém. Gente, o mais impressionante é que eu só entendo a magnitude desse momento agora. Na hora eu nem entendia. E aí foi a presença manifesta de Deus. Lembra aquele da audição? Uhum. Eu ouvi a voz de Deus ali, Amém. mas eu não entendi que era a voz de Deus. Uhum. Então, muitas vezes, Deus está falando com a gente claramente, abertamente, manifestando, gritando, e a gente não está Não ouvindo. está ouvindo. Deus estava querendo me chamar como ovelhinha dele. Mas Isso. e eu? Onde é que eu estava? Eu Uhum. estava ali, distante do Senhor. E é o Uhum. primeiro ponto de reflexão que eu quero trazer aqui para a gente hoje eu preciso me afastar do que me afasta de Deus. Amém. Glória a Deus. Tinha um impedimento na minha vida que não me Uhum. deixava ter o acesso pleno Pleno. ao meu Pai. E aqui eu também não quero usar o meu testemunho como uma regra, porque Uhum. Deus constrói a história de cada um de uma forma. Sim. Essa foi a história que Deus construiu comigo, com o Sim. meu testemunho. Aquele Uhum. meu relacionamento em julgo desigual era algo que me afastava do Senhor. Uhum. Então, eu precisei me afastar daquilo para conseguir ouvir a voz de Deus. E Amém. aí entrou o convite de Natália. Ela me convidou para ir para o culto de mulheres na igreja Sim. dela. Eu não Sim. era nem membro na minha igreja ainda, né? E aí eu quer saber por que não, né? Uhum. E o tema eu lembro até hoje, era sozinha, mas muito bem acompanhada. Hum. Não é o caso da gente, minha gente. A É. gente, quando está sozinha no secreto, a gente não está sozinha no secreto, não. A gente está muito bem acompanhada de Deus, Amém. da melhor companhia, Amém. da única que a gente precisa na nossa Amém. vida. Isso. E nesse culto de mulheres, o que é que aconteceu? Quando eu coloquei o pé naquela igreja, Deus já começou a falar comigo. Ele já começou a Sim. manifestar. Mas ele tinha preparado tanto o meu coração que estava bem sensível para ouvir. Eu já Amém. estava praticamente assim, meu Deus, eu acho que esse relacionamento realmente não é para mim. Não é na Mas ali no culto, Deus usou a boca da pastora e falou muita coisa que encaixava com tudo que eu estava vivendo. E eu Amém. comecei a entrar numa atmosfera muito grande de experiências com Deus, ali mesmo do meu cantinho onde eu estava. Uhum. Eu tive visão naquele culto, eu saí, eu senti saindo realmente do que estava acontecendo ao redor, não só sentindo o que Deus estava falando diretamente comigo. Que E aí precisa. eu comecei a questionar o Senhor. Uhum. Senhor, esse relacionamento então é para acabar? O que é para eu fazer? Aquela pergunta que Deus já tinha dado a resposta já está na Sim. Bíblia, minha filha. Mas aí ele tem misericórdia, né? Eu Sim. ainda não era ovelhinha dele, ele queria, mas eu não estava, né? Eu estava Não estava resistindo. afim. Né? Tava mais tarde, né? Mas quando Deus vem, minha filha, a graça dele é irresistível. É verdade, João. E aí, no final do culto, a pastora chamou todo mundo lá na frente, dizendo: Eu tenho um anel aqui, quem quer ser a noiva de Cristo? Aí eu quero ser a noiva de Cristo. Aí minha amiga foi comigo, Natália, foi comigo lá na frente. Uhum. E aí eu segurava aquele anel com tanta força. E de repente a pastora fez assim: Ai, traz aquele buquê de rosas. Aí eu, olha, Natália, se essa mulher, tinha um monte de mulher na frente do altar, no pé do altar, e a pastora lá Sim. de cima no altar assim, traz aquele buquê de rosa. Eu pensei que ela ia fazer aquele negócio que a gente faz no casamento, que joga, né? Sim. Aí eu disse, estou fora. Então, nessa hora, foi que eu ouvi mais uma vez a voz de Deus, mas dessa vez eu reconheci
Porque Uhum. ele falou com toda a autoridade do mundo para eu calar a boca e parar de reclamar e que Sim. eu orasse. Eu fechasse os meus olhos e orasse. E foi o que eu fiz. Naquele momento que eu estava orando, eu orei um versículo que eu nem sabia. Eu disse: Deus tem misericórdia de mim. E de repente, como a gente vê, né, que tem orações que realmente só Deus guiando. Com certeza. E eu disse: Senhor, se é isso mesmo, faz essa pastora me dar o buquê. E quando foi aquele negócio que você ora tipo assim, por que que eu pedi isso? Não tem o menor sentido, Ai, que Jesus negócio de Nazaré. aleatório. E aí, Natália teve que me resgatar da tridimensão que eu tava lá, porque eu não ouvia nada ao meu redor, eu só ouvi a voz de Deus. E ele respondeu: É seu. Oh. E aí, Natália tocou assim no meu ombro: Ju, 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 a pastora tá te chamando. Eu fiz: Hã? A pastora tá me chamando. Aí as mulheres abriram assim um caminho e eu passei pelo meio, parei em frente dela, ela fez assim com o buquê e fez: O Senhor disse, me mandou entregar esse buquê para você. Ai, que E lindo. quando ela falou isso, eu não senti assim força nas minhas pernas. Eu fui caindo e a pastora me segurou, porque foi muito grande a presença de Deus naquele momento, aquela Uhum. certeza. Eu me senti filha, Ah, verdadeiramente, pela primeira vez, ali amém. naquele momento. Amém. E teve uma continuação do culto com pão, com a ceia. Parecia o relato do filho pródigo, que deu Sim. um anel, me vestiu novamente, né, me deu um buquê e ceiou comigo. E toda a igreja ficou Sim. falando: noiva de Cristo, noiva de Cristo. E por um tempo, Livinha, eu devo confessar que eu pensei que Deus me queria como exclusivamente noiva dele, sabia? Porque, né, foram 4 anos, né, na minha igreja, até estar casada agora, para a honra e glória de Deus, com um homem de Deus, um verdadeiro filho de Deus. Mas foi Amém. muito tempo de espera, de ouvir críticas. Uhum. Gente, eu sei que não parece, mas eu já tenho 36. Me gente, quantos anos eu tenho? 36. 36. Eu fiz Ju, trinta isso e a gente seis. não revela, não. É, mas aí o povo já fica falando, tá exigindo demais, vai ficar para titia. Veja bem, você está sendo muito exigente. Menina, e as ofertas? Uma benção. Sim, Ó fulaninho, ó cicraninho, ó betaninho. Eu com disse, não é certeza. um filho de Deus. Eu disse, Uhum. Deus não me tirou de um jugo desigual fora da igreja para me colocar num jugo desigual dentro da igreja. Tempo da igreja. E isso Exatamente. eu tinha uma convicção Amém. dentro do meu coração. Eu experimentei o que era a presença de Deus e eu não queria mais sair disso, eu não quero mais. E o que nos leva ao segundo ponto, anota aí. Pois é, Quando mas a veja, gente você estava experimenta. você estava Oi. falando, Ju, essa questão do experimentar, e tem tudo a ver com uma frase que eu havia escrito, apesar da gente não ter combinado nada, né? Hum, Mas foi o seguinte: aqueles que descobrem o valor da sua presença hum, entram em esferas de intimidade com Deus nunca antes consideradas possíveis. Você antes não entendia quando a sua irmã isso, estava perfeito. ali falando do Senhor, né? A gente não consegue entender a linguagem do Espírito quando nós estamos na carne, né? É verdade. A própria palavra nos suporta nisso, mas quando o nosso coração se abre, né? E que dali cai aquela ficha e você tá naquela busca, naquela procura, não tinha como dar errado, né? O Senhor Amém. tinha já preparado esse caminho reto até lhe dar o buquê nas mãos. Olha, isso aqui vai ficar marcado para mim para sempre. E é isso, essas Amém. esferas de intimidade com Deus que nós criamos, né, com Ele. Não vai acontecer num passe de mágica. Nós temos Isso. que dar esse primeiro passo, né, de ir e seguir,
Mas eu tô pronta aí para escutar o próximo ensinamento que o Senhor colocou no teu coração. É justamente esse que você falou. A gente entende o valor da presença dele. E quando a Uhum, gente encontra a pedra preciosa, a gente não troca por nada. é A gente não verdade. quer trocar por nada, a gente quer sempre mais. Então, o Sim. segundo ponto é, uma vez que a gente experimenta da presença de Deus, a gente vai desejar ainda Ah, mais estar na presença de Deus. amém. É. E aí a gente pode voltar um pouquinho para Moisés nessa história toda, para respirar. Lá no capítulo 33, mesmo capítulo, no versículo Ah, 7, eu quero ler porque agora a memória já desandou. Pronto. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. E ele a chamava tenda do encontro. ó. Vê que coisa linda. Mas observa aqui o verbo como tá. Moisés costumava montar. Significa que Moisés perseverava em busca pela presença de Deus. Sim. Eu quero dizer para você agora que está vendo essa live, que de repente está dizendo assim, poxa, mas eu nunca experimentei isso. Eu queria experimentar dessa forma, ou ter a minha, né, experiência com Deus. Primeiramente, eu quero lhe dizer que se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se arrependeu dos seus pecados e hoje quer viver uma vida conforme a palavra de Deus, conforme a vontade perfeita de Deus para Uhum, você, amém. Isso é o mais importante que a gente tem, é o mais precioso, porque é os olhos gravados na eternidade. uhum. Mas a gente também quer ter intimidade e relacionamento com o Senhor, porque é o É, que nos ajuda a seguir aqui em terra. Em meio a esse mundo caído, a nossa força vem de Deus. E essa força Deus semeia em nossa vida, no amém. secreto, na intimidade, É nessas verdade. experiências pessoais. É verdade. Então, Moisés, ele costumava fazer isso. Então, a perseverança. Você também persevere. Deus vai manifestar a presença dele para você, Sim, porque ele diz que todo aquele que me busca de coração irá me sim. encontrar. Não é Encontraremos verdade? o Senhor, com certeza. Tão Isso. ligado assim, disso que você falou, que eu tinha escrito, mas você acabou de falar, né, daquelas pessoas que decidem aceitar, né, a Cristo, e ali começa também a ter o Senhor que habita dentro de nós e Isso. vive dentro de nós e que se move dentro de nós, né? Amém. Não tem como agir da mesma maneira, uma vez que o Senhor ele, ele, ele entra no nosso coração e nós o aceitamos, é impossível continuar a mesma pessoa, é impossível você não correr atrás, não buscar essa presença, sabe? Não valorizar cada segundo. Né? A própria palavra diz, mais vale um dia Um segundo, na tua na presença do presença. Senhor do que É 1000, verdade. né? Então, É assim, verdade. é isso que muitas vezes as pessoas estão fadadas achando que o ser cristão é ir à igreja, é sentar ali no banco, é escutar uma live, e não é. É realmente uma transformação interior que precisa acontecer nas nossas vidas e deixar Cristo habitar dentro de nós. E Amém. deixar Cristo ser essa diferença dentro de nós, porque é isso que o mundo precisa ver. É essa Isso. manifestação da presença de Deus em nossas vidas que o mundo precisa ver, porque o mundo está sedento, só que ele está perdido, Isso. né? Ele não Verdade. sabe como achar, não é verdade? Então, a pastora Dalila Costa acabou de nos acompanhar e ela colocou, é uma transformação em um relacionamento íntimo com Jesus. E é isso, é essa Isso. intimidade de mergulhar, né, de manifestar essa presença. Nós estamos manifestando a Cristo. A partir do momento que a gente desfruta essa presença, é desfrutar a Cristo, né? É Isso. amar habitar na presença do Senhor.
Não é E sabe o verdade? que é muito interessante, Viviane, nessa busca, nessa perseverança, quando a gente tem isso na nossa vida? É Hum, que primeiro fica evidente. sim, Primeiramente, o benefício vem para a gente, mas a gente também abençoa outras pessoas, né? Quando Moisés estava na presença de Deus, diz que o rosto dele, né, ficou resplandecendo. Agora, vê que coisa linda! E aí, aqui nessa passagem, a gente também vê isso, porque quando uhum, ele ia para aquela tenda, o que é que acontecia? O pessoal saía, cada um da sua tenda, e ficava lá observando. E aí vinha a presença do Senhor e arrodeava ali naquela tenda, e todo mundo ficava ali. Gente, isso pela perseverança de uma uma pessoa. pessoa. Então, assim, o seu exemplo, ele pode no bom sentido da palavra, contaminar. Sim, Contagiar é melhor. contagiar, contagiar. Contagiar a outras pessoas a Sim, buscarem também da presença de Deus. sim, E nisso a gente vai se fortalecendo. Mas uma coisa essencial que vem quando a gente busca a presença do Senhor é justamente os frutos que vêm quando a gente está experimentando a uhum, presença de Deus na nossa vida. sim. Primeiramente esse, né, de contagiar outras pessoas e etc. Mas o fruto que vem de Deus. Moisés, veja bem, ele já tinha experimentado da presença do Senhor, e lá no versículo 3 ele fala assim: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Hum, Gente, é muito importante a gente viver o propósito de Deus para a nossa sim, vida. sim. Se eu não tivesse, Livínia, uma convicção do propósito de Deus para a minha vida, em tudo que eu faço, em tudo que eu fiz, em tudo que eu tenho feito, e em tudo que eu acho que o Senhor está me chamando para fazer, eu já teria desistido, eu já Sim. teria parado no meio do caminho. Uhum, Quando a gente uhum. não tem essa noção, esse entendimento do propósito de Deus para a nossa vida, a gente não tem como viver, a gente cai na primeira dificuldade. É verdade. Assim, a gente pode até se entristecer com as boas Uhum, coisas que uhum. acontecem no meio do caminho, mas a gente não se dobra aos ataques do inimigo. Isso. Os ataques Verdade. vêm, eu sei, às vezes colocam a gente muito para baixo. Infelizmente, tem pessoas que se permitem serem usadas pelo inimigo. É E às verdade. vezes é só para alfinetar, Uhum, só para lhe uhum, desanimar, lhe desencorajar, uhum. né? Gente, é tão ruim isso. Lá no ministério da gente, Livina, a gente tem um devocional que se chama Seja Valente. Tem lá vídeos todas terças e quintas. E hoje, que foi quinta, a gente gravou um vídeo e o tema foi justamente isso sobre palavras, que a gente pode Uhum. liberar palavras de vida ou palavras destrutivas Com na vida das certeza. pessoas. E Poder sabe como é está que na a nossa gente língua, né? isso, exatamente, a gente falou sobre isso. E como é que eu sei como liberar as palavras certas, palavras que vão frutificar? Eu tenho que estar alinhada com a palavra do Senhor. Com Eu tenho certeza. que estar alinhada com o propósito de Deus para a minha vida. Uhum. Senão, se eu não sei qual é o propósito de Deus, como é que eu vou ser uma boa esposa? Como é que, se tem homem aqui, vai ser um bom marido? Vai criar bem outros filhos? Se você não sabe qual é o propósito de Deus para a família? Como é que Com eu vou certeza. relacionar bem com as pessoas, com meus amigos, se eu não sei que eu tenho que amá-lo como eu amo a mim mesma, Uhum. né? Como é Uhum. que eu vou perseverar em tudo isso se eu não conheço qual é Sim, o propósito de Deus, sim. né? E ele revelou muitos desses propósitos na própria palavra. E outros são específicos, são aqueles que Deus vai chamando para a Sim. nossa vida, É. né? E o principal propósito dele é da reconciliação. É aquele propósito que a gente se arrepende dos nossos pecados, sabe o poder da graça e do perdão de Deus para a nossa vida e Com certeza. recebe esse poder na nossa vida. Com certeza. Misericórdia que se renova todas Sim. as manhãs. Todas as manhãs, sim. E Ju, a gente nem conversou sobre isso, mas hoje lá no Face eu falei sobre a mulher que lavava os pés, que lavou os pés de Jesus. E Hum, fala tão disso, de receber esse amor, de receber esse perdão, de que o perdão e o amor são as fontes da mesma raiz, né? Sem o amor, você não pode perdoar, sem o perdão, você não pode verdade. amar, e você só pode dar daquilo que você está cheio.
Foi exatamente, eu escutei uma live também essa semana do pastor Cirilo que falava disso, como você fosse uma cisterna e que você está ali cheio do Senhor, mas quando você está cheio, você começa a doar, você começa a Uhum. transbordar e a dar, né? Amém. E o Senhor, ele nos honra, ele vai sempre ter alguém que vai precisar daquela palavra, né? É De ouvir, de ser verdade. transformado, né? Isso tudo vem como? Não vem do acaso. Eu tenho que ir para o meu lugar de refúgio. Eu tenho que ir para o meu cantinho ter umas conversas com meu pai, né? Para que ele possa ali estar falando ao meu coração de como ele vai não só me abençoar, mas como através da minha vida ele vai abençoar outras pessoas. Isso tudo que você falou, né, por conta da perseverança de uma pessoa, quantas outras pessoas não chegaram até a Cristo, Isso. né? É E assim, verdade. Deus ele não precisa de nós, mas ele conta com a gente. Ele decidiu nos usar, Isso. É né? verdade. Ele decidiu nos usar. Então, assim, essa questão da valorização, né? De valorizar a presença do Senhor, de buscar a presença do Senhor, de Amém. desejar essa presença do Desejar, Senhor, ansiar pela é presença de Deus. ansiar. E assim, poxa, se a gente for ver a Bíblia está recheada de versículos em relação à presença do Senhor, né? Eu busquei alguns versículos Ah, que legal. são tão interligados, mas assim, sobre o valorizar, em Salmos 27:4 diz: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Né? É Amém. valorizar essa presença. Imagina passar a morar todos os dias, né? Todos Isso. os dias na casa do Senhor. Ou seja, você vai estar demonstrando, né? O salmista já traz isso para a gente. Um outro versículo também que eu achei, você acabou de falar. Por isso, peçam e será dado, busquem e encontrarão. Batam a porta e ela será aberta, né? Amém. E do desejar, porque ele sacia o sedento e Tá satisfaz perfeito. plenamente o faminto. E isso é tão ligado também com o testemunho de vida que você acabou de falar, né? Essa Amém. sede, que é o Senhor que nos dá essa sede, Totalmente. né? Totalmente. Essa sede que foi gerada e que você respondeu, né? Você correspondeu a esse chamado. A partir do momento que você disse assim, Senhor, só me resta a ti agora, né? Isso. Você precisou de uma experiência audível, como você falou. Talvez muitas Isso. pessoas não precisem dessa experiência audível, mas o Senhor, ele conhece cada coração, Exatamente. né? De como atrair, né, cada um para a sua presença. E Deus não é hoje, um processo de fabricação padronizado, ele é personalizado para cada. Ele nos criou único. Como é que ele vai se relacionar de maneira igual com pois cada uma? é, Evidentemente, ele vai se relacionar com os mesmos princípios, porque ele não pode desmentir a si mesmo, né? Ele é fiel, soberano, santo, justiça, amor, né? Benignidade. Tudo isso, ele vai sempre utilizar isso no relacionamento com a gente. Mas do jeito que você conheceu a Cristo, não foi o jeito que eu conheci. A única coisa em comum realmente, a gente teve que ter a consciência do pecado, o arrependimento, aceitar, crer no nome de Jesus, João uhum, uhum, 3:16. uhum. Mas como a gente chegou nesse ponto, cada um teve a sua caminhada, né? Com Você certeza. falou esses versículos, acabou de me vir um versículo 20, Salmo 25, que ele fala que é aquele que entra na presença do Senhor, buscando pelo Senhor, ele revela para ele a sua aliança, Ah, né? Isso é perfeito, é lindo. E eu queria dizer para vocês assim, que quando a gente sabe o propósito de Deus na nossa vida, a gente consegue perseverar.
a gente acha força nele em meio à nossa fraqueza. Com E Deus certeza. vem e grava a eternidade nos nossos olhos, Amém. né? Aquele relacionamento que eu estava não era o Era. propósito de Deus para minha vida. Na verdade, estava era me afastando do Uhum. Senhor, né? E aí eu me vi praticamente assim, aquele culto ali foi a minha estrada para Damasco, de Paulo, né? Porque eu estava fazendo o contrário do que Deus queria. Eu estava teimosa, tantas vezes Deus veio, mas precisou ele pegar assim, fazer aquilo tudo comigo e me trazer para ele. Mas o Uhum. importante hoje é que eu vivo os propósitos de Deus. E Sim. é importante esse recado final aqui para a gente da busca pela presença do Senhor, é o deleite, é a Sim, intimidade com Deus, né? Mas é também para seguirmos o propósito. com É certeza. muito importante a gente conseguir discernir a vontade do Senhor. E isso não é possível de acontecer se a gente não cria esse relacionamento Com no certeza. secreto Com com certeza. Deus. O Uhum. caminho não é fácil. Deus disse que a gente ia ter tribulações nesse mundo, mas que Ele estaria com a gente. Então, Amém. você pode ver, se você está vivendo algo que não é o propósito de Deus para a sua vida, você luta e segura até o ponto máximo que a sua força carnal aguenta. Mas aí chega o ponto que se esvai, e quando você está com o propósito de Deus na sua vida, quem fornece a força é Ele. É E é ele. por Ai, isso Jesus. que a gente Tá consegue passando um fazer. filme aqui na minha cabeça. Ah, Tá fiquei passando um curiosa agora. filme aqui. Dessa questão da força, né? Hum. Olha, é engraçado, a semana passada, um dos temas que eu compartilhei lá no Facebook foi como você venceu o seu gigante. E é Ah, isso, é como você sim. chega assim, sabe? Aquela coisa assim que você não tem força, que você se vê tão pequenininho diante daquele gigante que está, né, na sua frente, mas que você tem que agir como Davi. Você tem que ir e enfrentar esse seu gigante, né? E assim dizer, eu venho aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Eu Amém. não estou Isso. só para enfrentar É essa verdade. situação. Eu não estou só. Mas assim, é nessa coisa aí, às vezes você tá, sabe, se sentindo um nada, né? Tem aquelas transições assim, a gente às vezes com os hormônios que sobe, que desce, e aí você chega como humano e você vê aquele gigante e você diz, parei, paralisei, não vou Isso, conseguir, paralisa. não vou conseguir vencer esse gigante. Mas Isso. é através dessa busca, né, de correr para a presença do Pai, entregando as nossas inquietudes, entregando as nossas preocupações, depositando e ali manifesta aquilo que Paulo falou, olha, é na minha fraqueza que se manifesta essa força do Senhor, Isso. né? E assim a Exatamente. palavra ela termina sendo essa vida dentro de nós e nós experimentamos aquilo que essas pessoas bíblicas mencionadas experimentaram, né? Exatamente. É só que com cenários diferentes, não é É verdade? verdade. Assim, eu Isso, queria Lilinha. que E você fechasse, né, a nossa é, live, se você tem algo a acrescentar, Ju, sobre esse quando tema. quando você me convidou, né, e você disse, ah, eu sou aqui, a minha igreja fica no Canadá, é uma igreja de brasileiros e tudo, veio uma memória afetiva muito forte no meu coração, porque eu passei 6 meses em Chicago, que é bem pertinho do Canadá, né, aqui Sim. em cima nos Estados Unidos, e esse tempo que eu passei lá, eu visitava algumas igrejas, Uhum. e eu via igrejas que eram justamente assim, de brasileiros, culto em português, todo mundo Uhum. brasileiro. A gente disse, meu Deus, é Brasil, Brasil. Não sei se acontece com vocês, mas o que eu sentia do pessoal era aquela assim,
saudade de casa e tudo. E estar em comunhão fortalecia muito, né? Então, assim, eu fiquei com aquele coração assim, já com um carinho grande, sem nem conhecer vocês aí na igreja e tudo, mas minha gente, isso tocou muito dentro de mim. E assim, uma das experiências que eu vivi lá em Chicago, eu preguei em algumas igrejas. E teve a primeira vez, né, que eu preguei lá, foi numa igreja, eu compartilhei também um pouco sobre isso que eu falei com vocês aqui agora. E eu estava solteira, né, lá em Aham, Chicago. aham. E eu compartilhei. Deus foi maravilhoso, ele manifestou a presença dentro daquela igreja, era uma igreja Amém. pequena, mas teve muita gente dizendo assim: eita, eu tenho que perdoar fulano, eita, eu quero ouvir a voz de Deus, eita, eu quero virar uma intercessora dentro da minha família. Então Deus foi trazendo para cada um uma Sim. mensagem diferente em cima da mesma mensagem, veja. Deus falou diferente com cada um, tava um mover, a gente ficou horas orando depois do culto. Maravilhoso, assim, eu tava assim, flutuando em gratidão a Deus. Eu disse: Deus, o que tu derramou na minha vida, agora tá me dando a oportunidade, o privilégio de te servir e ver Uhum. frutificando, né? Porque o Amém. nosso testemunho não é só para a gente ficar em love aqui, é para edificar Com certeza. outras vidas também. Mas aí sabe o que é que aconteceu no Ah, final disso tudo, quando a pessoa está lá flutuando na presença do Senhor? Veio uma pessoa, eu rio agora, minha gente, mas lá veio uma pessoa, uma senhora, chegou assim para mim, olhou, pegou na minha mão, fez: né? Seu testemunho é tão triste. Pra ela, eu falei assim: triste? Por que triste? Ela fez: porque você acabou esse namoro e agora você tá sozinha. hum. Olha que seta, minha gente. Na hora, assim, Deus blindou meu coração para que eu pudesse responder aquela pessoa. Sim. Só faltou fazer que nem Jesus, arreda daqui, Satanás. Mas eu não fiz isso, né? Eu falei, eu disse: olha, eu primeiro, eu não estou sozinha, eu estou com Jesus. E Amém. segundo, eu não troco Jesus por nenhum outro relacionamento na minha Amém. vida. Eu Amém. prefiro estar solteira com Jesus do que casada sem Jesus. É E eu verdade. declarei aquilo na minha vida. Eu compartilhei isso até com Natália. E eu Uhum. disse: de repente meu testemunho não é completo. E na Olha mesma hora só. Deus veio e me Sim, lembrou: veja, aquilo foi uma seta, não é a verdade para a sua vida. sim, com Eu certeza. disse: é verdade, Deus, isso. Eu não vou deixar essa seta inflamada incendiar e Sim, tirar o gozo todo, com né, cer- que a gente tem de ter Deus na nossa vida, de ter com Jesus com a gente, que é certeza. o bem Com mais certeza. precioso. E aí o que Amém. é que acontece, gente? Não é o casamento, não é a realização, como Moisés falou. Deus disse: vou mandar anjo, vou mandar vitória, vou mandar bênção, vou mandar comida, vou mandar tudo o que vocês Tudo querem, mas eu não vou com você. Mais importante, Moisés disse: quero nada disso, Deus. Eu quero a tua da tua presença. presença. E, assim, muitas coisas aconteceram. Eu recebi muitas palavras proféticas e etc. E muitas coincidências foram acontecendo. Foi um caminho que realmente só Deus traçando. Porque quem me conhece sabe um pouquinho mais da minha história. Sabe como também foi difícil Uhum. aceitar o momento de receber o que Deus Sim. tinha preparado para mim. E eu lembro que uma das pessoas, uma de muitas pessoas, chegou para mim e fez assim: Deus viu que você colocou ele em primeiro lugar. Continue colocando ele em primeiro lugar, mas o tempo da promessa se cumpriu, chegou. Amém. Isso é E eu tão olhei assim para precioso. aquela pessoa e Sim. fiz: gente, não é possível. Depois, quando ela me viu, né, tudo com meu esposo Com hoje, tudo, ela fez: certeza. E assim, veja o caminho, né, que o Senhor te levou. E assim, como você falou, sim, vão ter pessoas que vão tentar nos desencorajar daquele propósito e das promessas que o Senhor tem para nós, isso. mas devemos sempre buscar a presença dele e ouvir a voz dele, que a voz dele seja mais alta.
para as Amém, nossas sempre, em vidas, nome né? de Sempre. Jesus. E eu queria, Ju, assim, te agradecer por esse momento que a gente ficou aqui. Eu tenho certeza que muitas vidas foram abençoadas, né? Quem não Amém. conseguiu chegar no início vai ficar gravado aqui. E assim, as pessoas vão ter a oportunidade de estar escutando. E assim, eu queria só colocar uma musiquinha baixinha que fala sobre a presença do Senhor, mas que a gente pudesse estar abençoando essas pessoas, orando por essas pessoas que estão Amém. nos assistindo. Tenho certeza que elas vão continuar mandando essa live para outras pessoas e vai ficar aqui disponível. E a intenção é essa, que a palavra Minha do irmã. Senhor. Oh, Ai, gente, desculpa, eu queria agradecer todo mundo, que eu queria ter conseguido acompanhar mais alguns comentários, de vez em quando meu olho pegava um ou outro, e eu quero agradecer muito o carinho. Eu vi algumas coisas aqui, pena que hoje a live não salva mais com os comentários, né? Se tiver compartilhar nos stories, vai salvar com os comentários, viu? isso, Aí eu isso. tento pegar lá Mas depois. eu tenho como passar para você. Porque eu quero ver, eu quero ler, mas assim, Com glória a certeza. Deus, obrigada pelo carinho. Por nada, Ju. Só Deus sabe, assim, obrigada pelo convite, Divina, pela confiança, né? Que Deus abençoe muito, muito, muito essa igreja. Amém. Ah, que vocês possam crescer em amor, em unidade, alcançar mais vidas, ser Amém. essa comunidade de aconchego, tanto na presença de Deus, quanto aquele aconchego de família que fala o nosso sotaque, fala a nossa língua, para sempre ter o Amém. nosso jeito, né? Nosso jeitão acolhedor de abraço. Então, Amém. gente, só gratidão a todos aqui no Brasil, que já é quase meia-noite, que estão conectados aqui com a gente. Isso toca muito no meu coração. E obrigada a todos que semearam na minha vida de alguma forma. A oração é respondida. Persevere na oração. Amém. Ju, Deus te abençoe. Né? Desde Amém. quando Obrigada. quando eu entrei em contato com você e que você compartilhou o seu testemunho, quanto eu fiquei assim emocionada, né? E assim, amando mais o Senhor, Aleluia! Isso! né? Isso! De ver Isso! o como ele faz na vida da gente, né? E assim, o mais importante é que o Senhor nos vê como nós somos hoje, não nós como nós fomos no passado, né? Ele Isso! resgatou a todos nós, né? E assim, é a presença dele, é a presença dele que faz essa diferença nas nossas vidas, né? E assim, tá tocando a música, né? Eu não coloquei tão alta, mas é isso, Tá ótima! é a presença do Senhor que faz essa diferença. Não importa o lugar que nós estivermos, não importa a situação que estivemos atravessando, o que importa é ter essa intimidade com o Senhor. É Aleluia! isso que importa, é essa presença do Senhor instalada, gravada em nossas vidas e que nós possamos assim buscar todos os dias. Então eu abençoo a tua vida, Ju, frutifica onde o Obrigada! Senhor te plantou e assim dê Amém! frutos e que mais e mais pessoas venham ao Senhor através do teu Em nome de testemunho, Jesus! né? E que agora nesse momento assim que você está numa posição também de liderança forte na igreja, né? Que o Senhor seja honrado, Amém! né? Amém! Porque tudo que nós fazemos, Ele sabe a intenção do teu coração. Isso! Essa pureza que você tem, esse amor que você tem por ele. Então, assim, voe, avance, né? E tamo junto aí. Quem sabe a gente não se encontra, né? Né? Antes Um da dia live passar por terminar, Chicago, eu estico aí para Montreal. antes da live terminar, falta 1 minuto, só gravar Ah, aqui. Canadá, Brasil. ai, que lindo! Deus te abençoe, minha linda. Deus abençoe a todos que Amém! estiveram conosco nessa noite. E assim, que todos busquem a presença de Deus. Amém! Amém.
Que essa Senhor, semente corações flore. apaixonados por Ti, Senhor, Amém. sedentos de Ti, Senhor, Amém. sedentos em glorificar Teu nome em todo Amém. momento de nossas vidas, Senhor. Dependemos de Ti, nos capacita, Pai, mas confiamos em Ti, porque Tu és fiel. Amém. Amém. Glória a Deus. Te amo, Amém. Ju. Deus te Ah, eu abençoe. também já aprendi a amar. Já estou louca para conhecer pessoalmente, ver como Deus é lindo, maravilhoso. É sim. Beijo, Coisa minha linda. gente. Beijo. Beijo, pessoal do Brasil, pessoal do Canadá. Deus abençoe. Somos Deus te um em abençoe. Cristo. Obrigada por Tchau. tudo.